Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde aí de mais rebuliço no Corinthians. O Corinthians não para. O Corinthians não dá paz pro meu grande amigo. Eu voltei da lua de mel disposto a estar com ele, abraçando, comemorando, sendo feliz ao lado dele. Mas ele não consegue ter paz. Ensaiando é a mesma merda. Que foi? Vai, continua. Que foi? Continua a sua apresentação. Vai. Fala. Entrando, ensaiando a mesma merda. Ai, vai, continua, tio. Mas eu tô aqui pra todos os momentos. Que camisa bonita, hein? Gostou? Água Viva, é uma água viva. Tem um monte agora chegando aí de Portugal. Aí, ó. Caravela, você viu? Tá queimando todo mundo no mar de... Ou seja, ele tá dando aula de biologia. Tem tudo. Ele sabe de tudo que tá acontecendo. Agora, do Corinthians. É isso. A gente só não sabe o que vai acontecer no Corinthians. No Corinthians ninguém sabe o que vai acontecer. Começou o ano, nova gestão, otimismo e as coisas não mudaram. Corinthians continua jogando mal. Zona nos bastidores continua. Continua gastando dinheiro e vai gastar muito com a demissão do Mano Menezes. E aí, velho Vanderlei Nogueira, que tava morto de saudade. Nossa Senhora! De mim também. Impressionante. Eu sei que tava. Então, o negócio é... A diretoria, velho Vamp, a gente tem que falar isso, não sabia o regulamento do Campeonato Paulista. Já estava quase acertando com o Zardini, o Marcelinho Carioca mesmo cravou, e aí jornalistas, influenciadores começaram a apostar. O Zanardi, eu falei Zardini, o Zanardi, começaram a apostar, não pode ser treinador no Paulista. Não pode ser treinador no Paulista. E aí a diretoria percebeu. É muito amadorismo, velho Vamp. Já estavam quase fechados com o Zanardi e o cara não podia treinar o Corinthians, que tá lutando contra o rebaixamento no Paulistão. Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Flávio, boa tarde a todos. Pô, quando eu falei camisa bonita, é verdade mesmo, Tico. Vou primeiro dar aula aqui de Aquaman pra você. Aquaman 2 do filme. Tá chegando um monte de professor. É Caravela lá em Portugal, o nome. O bicho pega. Tá bonito, as crianças estão vendo no mar. Você gosta, né? De Floripa, aquele lá de lá, estão pegando, achando que estão tudo se queimando. Tudo indo pro hospital. Disso eu sei porque eu acompanho. Agora, sobre o Corinthians, eu não sei tudo, né? Tipo, aí tava ontem aqui, surgiu a notícia. O Mano Menezes caiu no programa aqui, né? Marcelinho, você leu aqui a notícia, o Marcelinho deu, né? Só que até eu mesmo, eu também não sabia do regulamento que não podia sair. A gente aprendeu isso, vai aprendendo. Ninguém sabe até o regulamento todo do Campeonato Paulista. Eu já estive lá como presidente do Audax, mas as coisas podem mudar, né? E como mudou. Quer dizer, então, o Corinthians estava pensando no Zardini, né? E agora pode estar aí, né? Tá surgindo vários nomes aí, Esqueloto, Cuca, aquele treinador lá do Cuiabá. Várias especulações. Vamos ver. Todo dia sai um fato novo. Agora, assim, quem lê o arbitral e assina do Campeonato Paulista, eu acho que foi a gestão passada, porque o arbitral é feito no final do ano, né, professor? Lógico, sem dúvida. Não foi a diretoria nova, não é isso? Não, claro que não. Não vai saber. Tem lá, o jurídico deve ter mudado tudo, mas quem assinou o arbitral do campeonato foi a diretoria passada, então ainda vou passar um pano nisso aí. Porque o Augusto está chegando agora e não devia saber disso aí. Agora, você falou do Esqueloto, você falou do Antônio Oliveira também, mas quem é o melhor? É o Cuca. O Cuca é o melhor nome pro Corinthians. E aí eu vou amar. Eu vou querer perguntar às minas, respeita as minas, onde elas vão estar nesse momento? Porque o Cuca já poderia ser o treinador do Corinthians há muito tempo. Se não fosse o respeito às minas, que eu nunca vi somar em nada pra história do Corinthians. Essa é a verdade. Ganhou não sei o quê, ganhou não sei o quê. É o futebol masculino que fez a história do Corinthians. E aí resolvem aparecer, querer ganhar mídia, querer falar sem saber. E o Cuca já ganhou na justiça. Aí agora eu quero ver
o que que vão falar. Tem também coleguinha da mídia que me bate. Nossa, olha, esse Thiago Asmar bate de novo. Porque eu não tenho medo de nenhuma de vocês. Nenhuma, nada. Não tenho medo de gente muito mais poderosa. Vou ter de vocês, de lacradora de imprensa. Não vou. O Cuca é o melhor nome pro Corinthians. Ele merece ser o treinador do Corinthians. E é o único nome grande que tem hoje na pauta, Vanderlei Nogueira. Essa é a verdade. Não tem mais ninguém? Hã? Não tem mais ninguém na pista? Mas quem vai ter? Não tem. Teria o Zanardi, que é novo, como era o Carpini que o São Paulo pegou, que era uma tendência. Vamos botar nomes novos, recuperar. Nome consagrado não tem. Bom, não tem nenhum. Teve a tendência de só contratar portugueses. Sim. Teve a tendência de só contratar estrangeiros. Teve a tendência, em um determinado momento, só treinadores rodados, experientes. Teve a tendência, e essa teoricamente é a mais recente, né, de contratar treinadores emergentes, que é o caso, por exemplo, do Carpini, que com 80, bato nesse número aí, com 85 jogos, assumiu o comando do São Paulo. E em 5 jogos, quebrou um tabu de quase uma década diante do Corinthians, ganhou o título na Copa do Brasil, o time lidera na classificação geral no Campeonato Paulista. É uma ascensão arrebatadora em curto prazo de tempo. Agora, essa é a marca ou isso acontece a cada século? A gente não sabe exatamente. Eu acho que é muito cedo para a gente analisar qual é a tendência que tem que ser abraçada. Eu acho que tem que ser, para o Corinthians, eu acho que tem que ser o comandante do Corpo de Bombeiros. Eu acho. Quem seria um bom nome? Asmar, faz algumas horas aqui você deu uma notícia que já foi desmentida pelos fatos. Era um, já não é mais ninguém. Que era o Zanardi. Isso, não é verdade? Então veja, é difícil pra gente, quem é que vai pegar essa bucha? E outra coisa, veja a bucha financeira que o Corinthians entrou mais. No mínimo 9 milhões, no máximo 20 milhões. É um dinheirão. E foi coisa da outra gestão, né? Sim, claro. Eu estou dizendo que um contrato que foi feito com o Mano pouco tempo antes de eleições, para toda uma gestão futura, que poderia ser da situação ou poderia ser da oposição. E deu oposição que recebeu o pacote. Eu não falei que recebeu o pacote de um péssimo treinador, eu não estou dizendo isso. Era um treinador do Corinthians experiente, teve sucesso no Corinthians, rodado, já enfrentou muita bucha no caminho, já pegou muitos momentos turbulentos e também momentos bons, e pegou o Corinthians no momento de turbulência. Então, você tem um cara lá que conhece a turbulência na caminhada de um clube de futebol, é bom você ter um cara desse nesse momento. Agora, várias derrotas seguidas, pressão forte, e a diretoria decidiu demiti-lo. É claro que essa diretoria não participou da elaboração do regulamento, mas tinha obrigação de conhecer o teor do regulamento, desde o momento da sua chegada, desde o dia 1º. São 33 dias, pouco mais de um mês. Contratou Fabinho Soldado, né? Fabinho Soldado. Primeira coisa que o Fabinho Soldado, que é o cara do futebol, ele chegou para ser diretor executivo. Ele já era questionado no Flamengo. Isso, ele não era... Eles perguntavam, o que o Fabinho Soldado está fazendo no Flamengo? Então, ele não era um homem de decisão no Flamengo, né? Quem mandava no departamento e manda ainda é o Spindel. E Marcos Braz, principalmente. Certo, mas, tá certo, mas quem coloca a mão na massa é o Spindel e o Marcos Braz é mais para cortar fita. Né? Mas embora tenha prestígio lá, além das lambanças que se costuma fazer nos últimos tempos. Mas, então, o Fabinho Soldado tinha que, na viagem do Rio para São Paulo, já tá olhando o regulamento. Ele assumiu um departamento importante. E outra coisa, antes de citar ou contatar o Zanardi, imagino que tenha perguntado para o Fabinho Soldado se está tudo certo aqui no regulamento para o cara assumir.
Sabe, tem essas coisas que são lambanças feitas também pela nova gestão. Claro, perto do tsunami que foi deixado, é pouca coisa. Mas são lambanças que vão complicando a vida do Corinthians com algumas semanas de nova gestão. O Corinthians está com um pipinaço na mão. Agora, como é que vai? Primeiro, não estava conseguindo contratar jogadores, pelos motivos já expostos aqui. Pode ver que a origem é sempre falta de grana. Não contratou jogadores por falta de grana. Não conseguiu que as suas ofertas prosperassem porque aparecia um outro concorrente pagando à vista ou com mais certeza para o vendedor que receberia. O Corinthians perdeu credibilidade, perdeu reputação ao longo dos últimos anos e é preciso reconhecer que é muito difícil contratar com esse cenário. É isso, Osmar, o Corinthians está numa situação muito apertada. Agora, ô Flávio, a preocupação agora é nome. Era o Zanardi. Não pode ser porque a diretoria não sabia o regulamento. Se não soubesse o regulamento, é o que eu falo, tenta estudar antes de vazar a notícia. Porque a gente sabe que a notícia foi dada pelo Marcelinho Carioca, foi dada pelo Neto, 2 caras que apoiaram essa atual gestão. Então a gente sabe que saiu dali de dentro a informação para esses caras que têm suas fontes, têm conhecimento de Corinthians e que deram a notícia. Mas aí vazam a notícia sem ter antes a certeza do regulamento. Houve sim um amadorismo. Agora, não tem nome, Flávio. É o que eu falo. Nome forte hoje. Aquele que você fala, um cara que vai chegar no Corinthians, que vai vestir a camisa do Corinthians e não vai sentir peso, é o Cuca. É o Cuca, é campeão de Libertadores, é campeão brasileiro, ganhou tudo, é ídolo de grandes clubes, porque a gente não... Eu não vejo nomes. Se você, Vamp, verem algum outro, porque Antônio Oliveira não é, na minha opinião, um treinador pro Corinthians. Aí o Zanardi já não é. Eu acho que seria uma chance para recuperar a negociação com o Cuca, que aconteceu, foi julgado, adoidado, na justiça provou que não tem mais nada e que agora quer voltar a trabalhar. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, amigo. Se eu fosse o Cuca é meu amigo há muitos anos, e tal, desde o tempo que ele era jogador, se ele me ligasse e falasse, Flávio, o que você acha de ir pro Corinthians? Falava assim, nem atende o telefone. Chance zero. Depois daquela palhaçada toda, tudo aquilo que aconteceu com ele, mas nem pensa, nem conversa, sabe? Se o Corinthians está vetado, não o Corinthians o específico, mas o que aconteceu, o contexto que está todo lá, eu jamais, nem conversaria, não tem nem conversa. Vai correr o risco de passar por tudo aquilo outra vez e tal. E não vou discutir se está certo ou errado, só estou dizendo o contexto. Se eu sou submetido a tudo aquilo que o Cuca foi naquela semana, eu jamais conversaria com esse clube. Não importa quem mudou a gestão, eu não conversaria mais com esse clube. Pronto, só isso. Não vou... Não é vingancinha, não. Para que você correr o risco de ser submetido a isso de novo? O Cuca não precisa disso. O Cuca é um cara muito bem resolvido financeiramente. Eu não conversaria mais. Flávio, só para você saber, para a gente dar uma informação em cima do seu comentário, acabou de sair no UOL que a diretoria do Corinthians, você vai odiar essa informação, porque vai mostrar uma relação ali, diretoria do Corinthians se reunirá com organizadas e irá sugerir o Cuca. E aí tá aqui, a diretoria do Corinthians prepara uma reunião com membros das organizadas do clube para falar da procura do novo treinador. Os dirigentes querem ouvir os torcedores sobre alguns nomes, incluindo o Cuca, que se demitiu do time, do clube, na verdade, no ano passado, depois de 2 partidas. Cada um, se eles acham que torcida uniformizada é que resolve, ótimo. Você mostra o nível dos caras que estão lá, né? Não mudou nada. Os outros também faziam sempre a mesma coisa. Faziam também esse tipo de coisa. Se os caras acham que líder de torcida uniformizada conhece futebol a ponto de escolher o técnico, o problema é deles. Pra mim é divertidíssimo. Eu tô achando divertido, tô morrendo da risada. O jogo do Corinthians, pau, eu morro de rir. Eu dou risada pra caramba, tô achando ótimo. Imagina o Corinthians ser rebaixado pra 2ª divisão no campeonatinho paulista, de morrer e dar risada.
problema é do Corinthians. Tá só se ferrando cada vez mais. Então o Corinthians consegue a proeza, e aí eu até agora tenho falado, olha, a culpa do que tá aí não é desses caras, os caras estão aí 35, 16 dias, esse 1 bi que estão devendo é culpa dos outros, que deixaram um rombo horroroso e teriam que se explicar, mas essa de não conhecer o regulamento, eles estão de brincadeira, aí é piada, né, gente? Aí é o mínimo que, não é o primeiro campeonato paulista, não é regulamento novo, não precisa no conselho arbitral, é o regulamento, é o mínimo que você tem que saber. Isso aí foi pisada de bola tremenda e fica ruim, porque o Márcio Zanardi é aquele tipo de técnico que para ele seria fantástico dirigir o Corinthians. E aí fica a impressão que o Corinthians não conseguiu contratar um técnico que adoraria trabalhar no Corinthians. Como qualquer um, já trabalhou lá. Mas ser o primeiro, o técnico principal do Corinthians, pô, o Corinthians não conseguiu contratar o Márcio Zanardi. E ao contrário, o Márcio Toparita, o problema todo foi essa lambança que fizeram. Então foi amadorismo total. Essa aí não tem perdão. Um pessoal que está no futebol há tanto tempo, pelo amor de Deus, aí não dá para se aceitar. E com relação ao futuro técnico do Corinthians, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Mas eu espero que o Cuca tenha bom senso e nem converse a respeito do tema. Se ele vier, eu gosto muito dele, sempre torço por ele, mas se eu fosse ele, não é que eu não aceitava, eu não conversava. Ah, do Corinthians, desculpe, obrigado, mas eu não trabalho nesse clube. Ó, eu tenho informação aí que ele estaria aberto para conversa. Legal. Tá bom. Estaria aberto. Cada um é cada um. Eu falei eu não aceitaria nem conversar. Mas se ele aceitar conversar e for pra lá, tudo bem. Ele tem capacidade de fazer um bom trabalho. Mas eu acho que existe tanto time no mundo, por que ele vai voltar pra lá? Realmente, de repente, pegar algum clima hostil, alguma coisa. Eu falei muito com o que ele ganha com isso? Eu falei muito com o Cuca depois que saiu o resultado na Justiça. Que ele falou comigo, ele me procurou, inclusive, isso eu posso falar, me agradeceu por ter colocado a cara. Ele falou, pô, você nem era tão próximo a mim e botou a cara, me representou, me defendeu. Eu defendi, eu falei pra ele pelos princípios que eu tenho. Pelos princípios que eu tenho. Eu não costumo ficar babando o lacrador e não vou nunca na minha vida. Agora, o Cuca, inclusive, falou que te adora, lembrou a história do Tietê. Contigo, que você cedeu o Tietê, não foi? Pro Palmeiras na época. E o Tietê ajudou muito ele a ser campeão. O Cuca, ele quer recuperar a carreira dele. Você ajudou o Palmeiras a ser campeão? Ajudei o Tietê a ganhar essa moeda. Eu sou presidente. Você é cheio de negócio com o Palmeiras, né? Você inverte o mando com o Palmeiras, ajuda o Palmeiras a ser campeão com o Tietê. Mas é legal, é verdade. Isso é da hora. Até pra campeão mundial, pô. Como é que eu não vou tratar bem um campeão mundial? Quem? Quem é o campeão? Poucos. Palmeiras? Não chegou o fax lá. Que... É legal. Mas agora, sério, é legal ver que o cara quer recuperar a carreira dele. Depois de tudo que fizeram com a carreira dele, família. Mas, Flávio, onde é que vai ser? Ele agora... Time. O Cuca pode trabalhar em qualquer time. Mas o mercado que tem agora pra ele é esse. Eu entendo o que o Flávio tá falando, mas pra mim, Cuca é igual a você, pra mim é o melhor treinador do Brasil. Eu acho um dos melhores do Brasil. Eu acho que seria ótimo pro Corinthians o Cuca ter lá, mas não pro Cuca. Mas pensa o seguinte, imagina se o Cuca ajeita esse Corinthians. Porra! E ajeita. Eu acho que ele ajeita. O Cuca chega lá e começa aquele zum que vai ter. Tudo que teve antes vai continuar tendo. Pra que ele vai passar por isso? Que o Flávio tá falando. Mas aí cala a boca de todo mundo. Mas se ele fosse um duro, tivesse precisando, tal, uma coisa. Ele não precisa disso. Ó, Flávio, mas tem tanto clube pra ele trabalhar no Brasil, precisa trabalhar lá. Mas eu já vi muito corintiano que ficou puto dele ter ido embora, tá? Tá bom, mas o que prevaleceu, mas o que aconteceu foi a minoria fazendo aquele barulho, e aí não adianta, velho. É o que vai estar lá, os caras que vão continuar lá. Esses corintianos, você falou, até acho que muita gente achou que foi uma precipitação, aquela saída, eu entendo. Mas esse é o grupo silencioso. A maioria silenciosa, é isso? Certo? Que nessa hora não tem peso. Aquela cornetagem toda que foi feita, eu também não estou analisando. Nem eu. Depois é que veio todo o desdobramento da coisa aí. Só estou dizendo que essas mesmas pessoas, não sei se estão conformadas com o que aconteceu na justiça, o encerramento do caso. Seguramente não. Certo. Porque o princípio todo está lá, igual. O primeiro discurso é que não foi provada a inocência. O que aconteceu foi que prescreveu o caso. Isso. Mas foi... Não tem nem como reabrir o caso, que era o que ele queria. O assunto foi liquidado dessa maneira. Então, eu não sei se essas pessoas entenderão
Você já imaginou? Você chama o Cuca, vai acertar e de novo tem todo esse episódio constrangedor para todos os lados. Principalmente para a família dele. Então, que envolve família, envolve tudo. Ele vai passar por isso a troco de quê? Se o Cuca for pro Corinthians... Mas a família dele também pode querer ver a volta Não acredito. Não acredito nisso. Se o Cuca for pro Corinthians agora, vamos supor que ele recupere, tal, não muda nada, a carreira dele tá feita. Ele não precisa ir pro Corinthians agora para provar nada. Ele pode esperar um pouco, vai pro Palmeiras, vai pro São Paulo, vai pro Santos, vai pro Flamengo, vai pro Botafogo, vai, sei lá. Por que tem que ir logo no foco onde a coisa aconteceu? Porque ele trabalhou muito antes de ir pro Corinthians. E aconteceu tudo aquilo no Corinthians, não foi? Tá, todas as fontes. A torcida de informação está sendo consultada de novo. A mesma porcaria que os outros faziam, vocês estão fazendo. Então, tá tudo lá, tudo na mesma fonte. Para que você vai correr o risco de novo passar por isso? Porque não é o Cuca. O cara não tem coragem de falar diretamente com ele. Mas fala com a filha dele na rua, fala com a mulher dele quando vai a algum lugar. Sabe aquela coisa? A pessoa chega e os caras param de falar. É dessa maneira que o negócio acha. Ele não precisa disso. Não vai mudar nada pro Cuca ser técnico do Corinthians hoje. Nem que ele ganhe tudo, não vai mudar nada. A carreira dele já tá feita. Vai pro outro time. Eu te digo, hein? Se as organizadas toparem, que a gente viu aí, vai ter a reunião, de acordo com o UOL, para consultar as organizadas. Eu acho que o Cuca vai ser o novo técnico do Corinthians. Eu acho. Pelo que eu conversei com ele, não agora, lá atrás. Beleza, eu acho. Eu vou torcer sempre pelo Cuca. E eu gosto muito dele. Seria o melhor Eu gosto muito dele, eu acho ele um cara bem... Eu me dou muito bem com ele, sempre desde o tempo que ele era jogador. Não tenho nada, pelo contrário, me dou muito bem com ele. Mas se eu fosse ele, não é que eu não aceitaria o convite, eu nem conversaria. Esse clube, pra mim, estava fora de ordem. Mas cada um é cada um. E se ele for pro Corinthians, tomara que ele seja feliz. Qualquer trabalho que ele fizer, eu vou torcer por ele. Eu gosto muito dele. Vamp! Você acha que porque quando o Cuca estava no Corinthians, foi as meninas do futebol feminino, né? Foi tudo, fizeram, né? Tiveram os grupos, mas foi a resposta feminina que começou. Você acha que, vamos supor que o Corinthians faça uma oferta, o Cuca top, será que as meninas vão se manifestar de novo? Você acha que sim ou não? Eu acho que podem se manifestar. Mas eu acho que não tem que ter peso nenhum a manifestação delas. Tá bom. Se a grande parte da torcida quer, elas não querem, até porque quem construiu a história do Corinthians foi o futebol masculino. Me desculpa se eu tenho a coragem de falar que é verdade que poucos têm. Quem construiu a história do Corinthians foi o futebol masculino. Bicampeão mundial, campeão brasileiro. Quê? Não exagera, né? Campeão mundial. Aquela pinguçada de campeão da Libertadores, invicto. Mas eu acho que o Cuca já tá lá. Já conseguiu o que ele tentou na justiça, ele saiu do futebol, ele não aceitou proposta de clube nenhum, queria lá buscar os direitos dele na justiça. Foi na justiça. Agora ele tem que trabalhar. Se eu sou o Augusto Melo, eu contrato o Cuca. Porque eu ia pensar no bem do meu clube. Eu li a mesma coisa que você leu aí, né? Que ia conversar com as organizadas pra ver se não desse o Cuca, ia no treinador do Cuiabá, né? Que é o português. Antônio Oliveira. Eu li a mesma coisa. Só para não deixar passar, eu acho um absurdo esse encontro dele com as organizadas. Claro. Só para deixar muito claro isso. Eu acho que estamos vivendo... Você cria cobra, você é mordido pela cobra. Quando você pensa que vai acontecer diferenças, chegou a oposição no Corinthians, depois de mais de uma década, chegou a oposição. Aí você pensa que você vai começar a ver coisas diferentes, coisas que não eram feitas no passado, nada glorioso nessa década, não é? Pelo menos a última imagem, os últimos anos, não foram nada agradáveis. E o Corinthians flertou, por exemplo, na última temporada com rebaixamento o tempo todo. Você pensa, sugestões não funcionaram, não foram atendidas, só sugestões. Presidente, desde o primeiro dia, aqui no programa, enquanto o Asmar estava numa ilha deserta, a gente falou aqui várias vezes, Asmar, o seguinte: presidente, quando completar 30 dias, mostre pelo menos uma conta que o senhor pagou atrasada, uma só. Eu sei que não tem grana para pagar tudo, mas você vai ter que pagar só para mostrar para quem está olhando uma nova gestão que há uma busca pela credibilidade e boa reputação da administração do Corinthians. Só uma continha lá que está engavetada há quase 10 anos em quem está pagando, toda hora tem cobrador na porta, contas bloqueadas, não encontro nenhum tostão na conta. Tem alguma coisa aí para o senhor fazer de forma diferente, para mostrar para todo mundo que, olha, a coisa vai ser consertada aqui.
Não foi feito. 33 dias agora. Estou contando, colocando na folhinha. Né? Dá uma dica aí sobre a auditoria. E recebi do presidente Augusto Melo uma dica. Disse o presidente Augusto Melo, vai ser muito complicado quando vocês receberem o relatório da auditoria. Muito mais do que foi dito até agora. Palavras, para mim, do presidente Augusto Melo. Então vem chumbo por aí. Muito chumbo para o Corinthians. Agora vai reunir com a torcida. Sabe, tem que tomar decisão. Primeiro tem que ter um diretor de futebol competente. É isso. O diretor de futebol competente, para evitar lambanças simples. Porque aquilo que eu brinco, me ensinou o Raul Oliveira aqui na Jovem Pan. Se tiver que ter coisa errada, para não falar outra coisa, que seja muito grande. É uma frustração quando tem coisa errada pequenininha e atrapalha tudo. Tá certo? Coisa importante, porque aí é uma tragédia. Aí é um pepino mesmo. Mas toda hora tem um pacotão de probleminhas que está acontecendo no Corinthians nos últimos tempos, que toda hora um pepino, cara.